Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Bem, gente, nós estamos agora comentando as questões de ciências da natureza. Observe aí no seu fascículo de número 2, nas questões propostas, ela dita o seguinte: saber a diferença entre resfriado, gripe e pneumonia nem sempre é tarefa fácil. Conhecer os sintomas, a forma de transmissão e de prevenção são passos que ajudam a evitá-las. O resfriado é frequentemente confundido com a gripe, sendo que o primeiro é mais leve e com a duração menor. Ambos são causados por vírus. Já a pneumonia é uma infecção com potencial de gravidade, que pode ser provocado por bactérias, como a Streptococcus pneumoniae, vírus ou, raramente, fungos. De acordo com especialistas, hábitos simples de higiene, como lavar as mãos, evitar ambientes aglomerados, vacinação, no caso da gripe e da pneumonia, ajudam a prevenir essas enfermidades. Dessa maneira, sobre a gripe, resfriado e pneumonia, é correto afirmar, no nosso primeiro item, nós temos aí na letra A gripe pode causar uma baixa imunidade. E essa baixa imunidade, certo, pode gerar instalação do Streptococcus pneumoniae, evoluindo para uma pneumonia. Bom, gente, esse item ele é extremamente interessante. Se você observar o contexto, eu trabalho com 3 tipos de enfermidades muito bem conhecidos: a gripe, o resfriado e a pneumonia. É interessante que muita gente acha que a gripe ela acaba se transformando em uma pneumonia. E se você observar, eu tenho aí agentes patológicos diferentes. A própria questão, ela diz que gripe e até mesmo resfriado são causados comumente por vírus, um determinado tipo de agente viral. Já a pneumonia, ela é causada comumente por um agente bacteriano. Então, apesar de eu encontrar 2 doenças diferentes, uma delas não pode se transformar na outra. Você não pode chegar e dizer diretamente que um agente viral vai se transformar em um agente bacteriano. Mas é de consenso que uma gripe mal curada pode acabar acarretando em uma pneumonia. Por quê? Porque o sistema imunológico se torna, naquele momento, relativamente deficitário. Quando você está imunodeprimido, abre-se espaço para que você acabe tendo uma possibilidade de captação, ou melhor, infestação de outros agentes patológicos. Nesse caso, de um agente bacteriano. Observe aí, então, que uma gripe relativamente mal curada faz com que você tenha um sistema imunológico baixo, ou torne o seu sistema imunológico mais deficitário. Isso abre espaço para uma nova infecção de um novo agente patológico, que nesse caso aqui seria a pneumonia. Então observe que isso pode se transformar em uma pneumonia, mas com a instalação de outro agente infeccioso. Então esse item é extremamente coerente. Vamos ver os outros itens. Na letra B, ele diz o seguinte: são 3 doenças provocadas por vírus e ou bactérias, sendo os 3 de grande gravidade. Se nós observarmos com carinho, no próprio texto ele diz que o resfriado ele não é tão grave. Então, obviamente, a letra B está incoerente. Na letra C, nós observamos o seguinte: o resfriado é provocado por vírus, enquanto a gripe e a pneumonia são provocados por bactérias. Nós acabamos de ver que a gripe também é causada por um agente viral. Na letra D, não é necessário tratamento específico, uma vez que os sintomas desaparecem depois de 3 dias. Se observarmos no texto, ele diz que a pneumonia é severa, ela gera uma gravidade. Então é interessante que a gente acabe tendo um tratamento específico para ele. Na letra E, as principais formas de prevenção das 3 doenças são evitar lugares fechados, coerente, para evitar exatamente a facilidade da transmissão, e tomar bebidas geladas. É de consenso que devemos evitar ingerir bebidas geladas. Por quê? Porque, primeiro, a alteração de temperatura pode favorecer a proliferação dos agentes infecciosos, ok?
Portanto, resposta correta, letra A. Olá, cara internauta. A questão de número 8, ela trabalha um tema bastante recorrente, bastante importante, que envolve um aspecto que trabalha o meio ambiente. Ele tanto pode ser, eu diria, explicado ou interpretado na visão do pessoal da biologia, como também na visão do pessoal da química, né? O tema envolve eutrofização. A leitura do texto diz que lagoas de Linhares são poluídas por esgoto, denuncia a organização. Algas e mau cheiro incomodam moradores da região. A prefeitura diz que vai começar a limpar lagoas no segundo semestre. O fenômeno descrito na notícia é resultante de um processo denominado de eutrofização. A limpeza das lagoas é importante para reverter a eutrofização e suas consequências nocivas. Mas o ideal é que ela seja prevenida, o que pode ser feito através de procedimentos como o processo de eutrofização, que é um processo de desenvolvimento, que envolve algas e ou plantas aquáticas na lâmina da superfície de lagos, de lagoas, de ambiente aquático. Isso é muito comum acontecer quando você tem naquele ambiente uma grande quantidade de matéria orgânica sendo eliminada, sendo jogada naquele ambiente. Então essa matéria orgânica, ela rica em nitrato, rica em fosfato, que vai ser liberado e produzido pelos agentes decompositores do ambiente, eles servem como se fosse um adubo para o desenvolvimento, tanto das algas quanto dessas plantas aquáticas. Esse material que fica na lâmina da superfície da água, ele impede que a luz solar consiga penetrar na parte mais baixa, mais inferior daquele ambiente aquático e possa acontecer lá embaixo fotossíntese para poder produzir gás oxigênio que poderia manter uma certa demanda de oxigênio naquele ambiente, podendo o peixe, o ser vivo daquele local, utilizar para realizar o seu metabolismo. Então, essa lâmina de algas e ou, como eu disse, plantas aquáticas, ela impede a passagem de luz solar e dificulta o processo de fotossíntese que deveria acontecer no ambiente mais profundo daquela região, né? Então, assim, quando ele coloca lá na última linha do texto que o ideal é que ela seja prevenida, o ideal é que eu não jogue matéria orgânica nesse ambiente, porque se eu não jogar, eu não vou ter a produção de nitrato de fosfato, que geraria um grande crescimento de alga, um grande crescimento de vegetais também naquela lâmina da água. Aí ele coloca bombeamento de gás oxigênio da água. Poxa, se diminuir gás oxigênio, porque não está realizando fotossíntese lá embaixo, aquele material, né, biológico, não está produzindo oxigênio. Eu poderia colocar oxigênio? Poderia, mas eu não estou prevenindo. Eu estou simplesmente remediando, é diferente. No item B, eliminação das bactérias decompositoras da água. Eu diria que as bactérias decompositoras, elas vão decompor matéria orgânica, elas precisam estar presentes no ambiente em uma determinada quantidade, não em grande quantidade, mas eliminá-las não é uma forma de prevenir, tá? São elas que produzem os nitratos e fosfatos, que são originários da decomposição da matéria orgânica, mas não é interessante eliminá-las completamente. Aí, item C, remoção da matéria orgânica do material despejado em água, sem dúvida. Se eu evito o lançamento de lixo, o lançamento de matéria orgânica naquele ambiente, eu evito que os micro-organismos decompositores produzam nitratos e fosfatos e eu evito o crescimento de alga, o crescimento de plantas aquáticas também. O item C é uma forma de prevenir. No item D, quando a gente tem eliminação das algas planctônicas da água, eliminar alga planctônica provoca todo um desequilíbrio no ciclo biológico que acontece naquele ecossistema. Não é interessante. Item E, aumento no teor de sais minerais da água. Eu diria que aumentar nitrato, aumentar fosfato, promove eutrofização, piora o processo de eutrofização. Mas o termo ele foi muito geral, muito genérico.
Não necessariamente esses sais são sais de nitrato fosfato. Sais de cloreto, brometo, iodeto, poderiam, eu diria, serem variados, aumentados, mas o termo ele é muito geral e ele não seria uma forma de evitar o processo. Então, realmente, a única maneira de se evitar de modo preventivo a eutrofização do sistema seria a remoção da matéria orgânica. E a letra C é a resposta correta desta 8ª questão. Olá, amigos. Para ilustrar o nosso primeiro fascículo, faremos algumas questões ilustrando a nossa competência 1. Pegando aí na página 11 do primeiro fascículo, nós temos a questão proposta número 3, que é um exemplo da nossa competência 1, habilidade 1. A física do forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas é um eletrodoméstico muito utilizado atualmente e está presente na maioria das residências. Apesar de ser bastante útil no preparo de alimentos, pela sua agilidade e eficiência, grande parte das pessoas que o utilizam não sabe o que realmente ocorre no seu interior. Nesse tipo de forno, são utilizados micro-ondas, isto é, uma onda eletromagnética. Como ele funciona? No forno de micro-ondas, existe uma válvula chamada magnétron que transforma energia elétrica em micro-ondas. Com o auxílio de um ventilador interno, essas ondas são emitidas para a cavidade onde colocamos os alimentos. As moléculas de água presentes nos alimentos estão em movimento caótico, ou seja, não têm sentido nem direção definidos. Mas quando irradiadas por micro-ondas, elas absorvem energia e são agitadas pelo processo, no qual a frequência natural de vibração da molécula de água é igual à frequência da micro-onda. E isso faz com que sua amplitude de vibração aumente muito. Nesse processo, as moléculas de água sofrem determinada rotação e se alinham parcialmente na direção do campo das micro-ondas. O calor gerado é o que faz com que os alimentos cozinhem. Após a leitura do texto, pode-se inferir que a propriedade das ondas, que permite, nesse caso, um aumento da amplitude de vibração das moléculas de água é... Amigos, nós realmente temos reflexões, nós temos outros fenômenos envolvidos aqui, mas o comando nos pede que provoca um aumento da amplitude de vibração das moléculas. Lembrem, quando era no passado aí, era muito discutido porque os exércitos passavam marchando, por exemplo, numa ponte, e quando eles iam passando, o comandante sempre mandava eles saírem de forma para que aquela passada que eles estavam dando, aquela onda que estava sendo emitida, não provocasse, vamos usar uma linguagem bem prática, um somatório dessas ondas, né? Um somatório dessas frequências, houvesse uma amplitude maior e provocasse uma queda da nossa ponte. Isso era o fenômeno da ressonância. Assim como, naquele caso, nós temos que nos preocupar com essa superposição, esse somatório de frequências muito parecidas, é a mesma coisa que vai acontecer aqui no micro-ondas. O grande segredo do micro-ondas, o alimento precisa conter algo molhado, para que faça com que haja essa agitação e aumente a temperatura. Portanto, a alternativa C, ressonância, é a que contempla o nosso gabarito da questão de número 3. Gente, na nossa questão de número 16, nós abordamos um assunto que é no mínimo interessante. Por quê? Focamos e enfatizamos a questão da transgenia e a sua aceitação ou não, vinculando, obviamente, a sua legalidade. Olha aqui, identificar transgênicos dá ao consumidor o poder de escolha. Presença do DNA transgênico não é detectável por análise em alimentos processados. Isso significa que, caso a proposta seja aprovada, muitos produtos, hoje rotulados, passarão a não ser. Já não bastasse a entrada vertiginosa dos transgênicos no país, não só em sementes, mas também em mosquitos, agora é a vez do direito do consumidor ser colocado à prova. Dessa vez, em relação à rotulagem dos alimentos que contêm ou foram produzidos com OGMs, organismos geneticamente modificados.
Após anos tentando colocá-lo em pauta, a PL, projeto de lei de número 4.148/08, que retira a obrigatoriedade de rotulagem de transgênicos, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora espera por apreciação do Senado. Essa proposta, que tramita no Senado, é uma violação dos direitos à informação, à alimentação saudável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. Sobre o assunto abordado, pode-se inferir que, se observarmos direitinho no texto, abre-se a possibilidade dos alimentos que hoje têm a obrigatoriedade de serem demarcados, marcados, enfatizados como transgênicos a partir de uma simbologia bem clássica, que seria um triângulozinho amarelado com um T preto, não ser mais obrigatório. Isso quer dizer que a tendência é o consumidor não saber se o alimento que ele está ingerindo tem algum vínculo com transgênicos. Bom, aí a questão dita o seguinte na sua letra A. A retirada da obrigatoriedade de se identificar alimentos transgênicos não causaria grandes impactos econômicos, já que os organismos geneticamente modificados são comprovadamente benéficos à saúde. Um dos problemas é que muitos dos estudos que se vinculam a organismos geneticamente modificados, os velhos transgênicos, eles não são conclusivos. O que isso quer dizer? Será que realmente ele acaba gerando câncer? Então, eu deixo essa pergunta no ar. Então, é exatamente por isso que não posso comprovar que ele faz mal ou ele é enfaticamente nocivo à nossa saúde. Ou até mesmo benéfico, né? Na letra B, a presença do símbolo T, observe aí, na simbologia, eu tenho um Tzinho preto com um triângulo amarelado. Não determina a presença de produtos transgênicos, mas sim a presença de tanino no alimento. Acabamos de comentar que esse é o símbolo para a transgenia. O tanino ele seria aí um constituinte de origem vegetal que acaba gerando uma proteção das plantas para agentes como herbívoros, beleza? Mas não tem vínculo a esse T. Alimentos transgênicos, por passarem por procedimentos de biossegurança, podem ser consumidos sem a necessidade do consumidor ficar sabendo de sua presença, já que são saudáveis. Observe que nesse item ele já informa que eles são benéficos, que eles são obrigatoriamente saudáveis. E acabamos de comentar que não há um consenso e pesquisas ainda devem ser feitas para que isso seja comprovado. Na letra D, a partir do decreto de número 4.680, uma portaria do Ministério da Justiça definiu o símbolo T como sendo ele aquele que consta a presença de transgênicos. E ele deve ser encontrado no painel principal desse rótulo para assegurar ao consumidor a informação correta e o direito de escolha. Se você observar aí, nós temos exatamente a questão da simbologia da transgenia no rótulo do alimento, simplesmente para dar o direito do consumidor querer utilizá-lo ou não, consumi-lo ou não. Esse item tem fundamentação. E na nossa letra E, ele diz assim: alimentos que não são considerados transgênicos não são tão nocivos quanto os transgênicos. Bom, acabamos de comentar que é claro que algumas pesquisas devem ser concluídas para ver a possibilidade dele de ser benéfico ou não. Portanto, resposta letra D de dado. Questão de número 15 do módulo do Diário do Nordeste. Caro internauta, esta questão de número 15, ela trabalha um assunto muito interessante que envolve propriedades da matéria. Como a gente pode reconhecer, diferenciar alguns tipos de materiais. E o enunciado diz assim: o etanol é um dos principais álcoois que existe, sendo incolor, inflamável e possuindo odor característico. O método de fermentação de carboidratos é o mais comum no Brasil, que utiliza a cana-de-açúcar para obter os açúcares que dão origem ao etanol. Esse álcool se encontra em todas as bebidas alcoólicas, assim como o álcool combustível, etanol hidratado, e na gasolina, etanol anidro. O quadro ilustra o teor médio de etanol
em diversos produtos comercializados. Então, você tem um quadro que tem uma lista dos produtos comercializados: cerveja, vinho, uísque, etanol hidratado e etanol anidro. A cerveja, ela tem em torno de 8% em volume de etanol. O vinho, em torno de 13%. O uísque, 39%. O etanol hidratado, 96%. O etanol anidro, 99%. Eu gostaria de chamar a atenção na palavra anidro. Anidro significa seco, sem água. O etanol anidro é o etanol que não tem água. Ele é isento de água. O etanol hidratado, ele ainda tem um pouco de água dissolvido, misturado nele, né? Considerando as características físico-químicas de cada produto comercializado, o método mais adequado para identificar cada um desses produtos na mesma temperatura é baseado no ou na. É muito importante a gente ter noção de que a matéria ela tem propriedades gerais e que a matéria tem propriedades específicas. Propriedades gerais da matéria que é comum a qualquer tipo de matéria. Então, por exemplo, quando a gente pensa em penetrabilidade, é uma propriedade geral da matéria. Na hora que você dissolve açúcar em água, o açúcar ele não está penetrando na água. O açúcar está se dissolvendo nos espaços vazios entre as moléculas de água. Mas depois que o açúcar está dissolvido na água, cada um ocupa o seu espacinho. As moléculas de água e as moléculas de açúcar não têm uma penetração uma na outra. Então, existe a propriedade geral inércia, propriedade geral compressibilidade. Então, as matérias, os materiais, eles têm propriedades gerais, mas têm também propriedades específicas, como, por exemplo, propriedade funcional. Existe função ácido, existe função básico, o ácido tem sabor azedo, a base tem sabor amargo. Quando a gente fala em sabor, né, já gera uma outra visão, que é uma propriedade da matéria, que é bem específica, que é a propriedade organoléptica. A propriedade organoléptica, você usa os órgãos do sentido. Você usa a visão para ver que uma cerveja ela é de cor amarelada, para ver que o álcool anidro ele deve ser incolor, né, como da forma que você não consegue diferenciá-lo de água pura, por exemplo, visualmente falando. Você usa o paladar. Quando você bebe uma cerveja, você sabe a diferença de o sabor de um vinho, de o sabor de um uísque. Então, você está usando a propriedade organoléptica, que é uma propriedade específica da matéria. Então, as propriedades específicas, que são organolépticas, físicas, como densidade, fusão, ebulição, químicas, como envolvem reatividade, se é muito reativo ou pouco reativo, podem ser utilizadas para caracterizar e diferenciar os diversos tipos de materiais. No caso dessa lista de produtos, cerveja, vinho, uísque, álcool hidratado e álcool anidro, não é interessante a gente usar a cor como uma forma de identificação. Por quê? Porque, primeiro, o álcool, o etanol hidratado e o etanol anidro, eles serão exatamente do mesmo aspecto, incolores, né? A cerveja num tom amarelado e o uísque num tom amarelado, eu diria que a diferença, se os dois estiverem à mesma temperatura, seria basicamente a formação de bolinhas, porque a cerveja é uma bebida gaseificada e o uísque não é. Mas a cor tem até uma semelhança bem acentuada. Então, cor não é uma forma de diferenciar os 5 materiais. Odor. O odor do álcool anidro, o odor do álcool hidratado, os dois têm percentuais muito próximos, de 96%, 99%, nós não vamos conseguir diferenciar. O sabor, eu ainda volto para comparar o etanol anidro hidratado, eu diria que, primeiro, o sabor a gente mal conseguiria colocar na boca, porque o percentual de álcool é insuportavelmente alto, né? E diferenciar um do outro, eu diria que possivelmente ninguém conseguiria. Mas a densidade, que é uma propriedade específica física da matéria, sim, porque a densidade de cada material ela vai ser diferente. A relação de água e álcool que cada mistura apresenta vai gerar uma relação de densidade da mistura
bem diferente. E isso vai fazer com que você consiga identificar, numa mesma temperatura, cada tipo de material que você está analisando. Então, a densidade é uma propriedade específica física da matéria que você consegue diferenciar cada um. Cerveja, vinho, uísque, etanol hidratado e anidro. Inflamabilidade. Cerveja não é muito inflamável, o teor de álcool é muito alto. Vinho também não é muito baixo, desculpa. Vinho também não é muito inflamável, o teor de álcool também não é muito alto. Mas o uísque, etanol, hidratado e etanol anidro já teria uma certa inflamabilidade que não conseguiria diferenciar um material do outro pela capacidade de pegar fogo, pela inflamabilidade. Mas a densidade, sem dúvida, é das propriedades listadas a mais específica que determinaria a identificação de cada material. E o item correto, letra D de dado. Acompanhe aí na página 12, no nosso primeiro fascículo, na questão de número 7. Nós agora contemplaremos a competência 1, habilidade 3, ok? É comum em lojas de roupa ter um espelho plano, retangular e vertical fixado em uma parede a partir do chão, para que os clientes possam olhar o caimento das roupas no corpo. Em uma loja, devido a um erro na execução do projeto, o espelho colocado foi bem menor do que o previsto. Devido a esse problema temporário na loja, é comum os funcionários observarem os clientes se afastando ou se aproximando perpendicularmente ao espelho, com o objetivo de se verem por inteiro, ou seja, aumentarem o tamanho da imagem vista por eles, com a variação da distância ao espelho. Esse procedimento. Amigos, há uma confusão muito comum nessa interpretaçãozinha. Por quê? Às vezes, você já pensou quando você, homem, vai fazer a barba, ou mulher, quando você vai se maquiar no banheiro, você tem um espelho plano lá. Você tem que ter muita noção de que você pode ficar perto ou longe. E isso não tem nada a ver com aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, pois uma das premissas do espelho plano é essa. Ele conjuga uma imagem de mesmo tamanho. Se eu tenho um objeto real, eu vou ter uma imagem virtual desse objeto e elas são simétricas, ou seja, a distância que eu estou do espelho é a mesma distância que a imagem está do espelho. Se afastar ou se aproximar do espelho, essa imagem vai ficar longe ou perto de você. Aí é conseguir ver ou não conseguir ver. Mas se a intenção é obter uma ampliação, não é esse o objetivo, porque espelhos planos não promovem aumento. Tá joia? Vejam que há uma confusão aí. Se eu perto do espelho consigo me ver com um determinado tamanho, longe do espelho, do mesmo tamanho. Apenas isso fica distante. E se você tiver algum tipo de defeito na visão, ou seja, se você tem uma dificuldade de ver de longe, isso daí vai dificultar mais a sua visualização. Mas aí é por causa do defeito da visão, não pelo fato de você estar perto ou longe do espelho. Dessa forma, esse procedimento, alternativa A, faz sentido? Não, não faz sentido, pois espelhos planos não promovem ampliações nem reduções. B, faz sentido? Não precisa nem continuarmos a leitura, pois não faz sentido. Letra C, não faz sentido, pois o tamanho da imagem vista no espelho independe da distância em que ele se encontra. Na alternativa C, encontramos a explicação para essa pequena confusão. Não confunda perto e longe com ampliado e reduzido. Espelhos planos conjugam imagens de mesmo tamanho que o objeto. Até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Arid Sá. Realização Diário do Nordeste.